Às vezes, a gente pode ficar pensando que cumprir tudo que Jesus pediu pra gente, tudo que Jesus disse que a gente deveria fazer, é muito difícil. Às vezes a gente pode pensar até que é impossível cumprir tudo que Jesus diz pra gente. Como a Valéria falou numa aula sobre misericórdia, ou como a Tamires falou sobre manter a paz com os nossos irmãos, com os nossos pais, com as pessoas que nos cercam. Ou como a Geliane falou na última aula sobre ser perseguido e mesmo assim amar os nossos irmãos. Essas coisas elas parecem loucura e exigência demais que não dá para fazer isso. Mas na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês, a gente vai aprender que é possível sim fazer essas coisas, é possível sim seguir os ensinamentos de Jesus. Mas antes, vamos orar, deixa eu orar por mim, por você. Pai, que nesse dia de hoje nós possamos aprender mais da Tua Palavra, que possamos ter um dia lindo, Pai, na Tua presença, Deus, e sairmos, Pai, cada vez mais com fome da Tua Palavra, desse momento, e que isso tudo aqui possa colaborar, Pai, para que nós possamos crescer no Teu reino, crescer na Tua vontade, crescer, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu te peço, Jesus Cristo, que o Senhor abençoe esses adolescentes, esses juvenis que estão assistindo e a todas as pessoas que porventura venham entrar nesse vídeo, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, isso é o que eu te peço. Amém. Então, vamos para a nossa lição e entender que é possível ser um crente, ser um cristão que realmente segue as coisas, os ensinamentos de Jesus. O que nós vimos nas últimas aulas são ensinamentos que Jesus traz para a gente e que ele diz que nós seremos bem-aventurados. Nós estudamos nas bem-aventuranças se nós conseguirmos seguir o que Jesus estava dizendo ali naquelas coisas. Nós seremos então pessoas mais felizes e, no final de contas, nós seremos salvos e viveremos eternamente em glória com Jesus, assim como ele nos prometeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. O primeiro ponto, não é fácil. Não vai ser fácil você fazer isso. Vai depender de um esforço seu. Nosso texto lá em João 13, capítulo 15, vai dizer assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então, isso é Jesus dizendo para nós que tudo que ele fez foi para deixar como exemplo para nós e que para nós pudéssemos imitar ele em tudo. Só que às vezes parece impossível para a gente. E aqui, como eu estava dizendo, a gente não cobra perfeição de ninguém. Quem somos nós? Somos falhos, miseráveis, mas todos os dias nós temos que nos esforçar para imitar Jesus no zelo. Eu lembro que foi uma lição nossa, imitar Jesus em amor. Nós devemos, como cristãos, ser imitadores de Cristo. Falando sobre essa questão do esforço e de ser difícil, eu me lembro de um texto lá de Josué capítulo 1. Acompanha comigo a leitura. Quando Deus diz a Josué para ele ser forte, porque não seria fácil. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso é Josué capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus falando a Josué: olha, não vai ser fácil você não pagar o mal que te fizerem com o mal também. Ou seja, você vai ter que ter uma atitude diferente do que aquela que seus inimigos vão ter com você, ou aquela que mesmo as pessoas que te amam vão ter com você para te prejudicar, porventura. Então, Josué, ele teria que ter uma força tão grande que o próprio Deus estava avisando a ele antes que as coisas acontecerem, que ele precisaria ser forte, que ele precisaria ter muita coragem. E hoje essa é a mensagem de Deus para você, para mim, e que a gente possa ser forte e ter coragem para enfrentar esse mundo. Lá em Romanos capítulo 12, se eu não estou enganado, vai dizer que a gente tem que romper com esse mundo, romper com as práticas, romper com o que o mundo quer impor a nós, porque vocês já perceberam que
parece tudo ao contrário. Parece que tudo que a gente fala aqui e ensina aqui para vocês e aprende aqui com vocês, quando a gente chega na vida real, vamos dizer assim, quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está na nossa roda de amigos ou na internet, nós vemos tudo o contrário. As pessoas não têm amor uma pelas outras, pelo contrário, elas se xingam, brigam e debatem o tempo todo. As pessoas não têm misericórdia, não mantêm a paz e por aí vai. Tudo que a gente fala aqui parece que na sociedade ou na internet ou na nossa roda de amigo acontece o contrário. Por quê? Porque o mundo está sempre lutando para nos moldar de uma forma que não agrada a Deus. Por isso nós temos que nos esforçar, porque nós vivemos nesse mundo e nós temos que nos esforçar para não tomar forma, não se parecer com esse mundo, não ser igual a essas pessoas que têm esse tipo de atitude que eu estava comentando agora. Mas como vai ser possível isso? Como eu posso obedecer Jesus assim como esses homens na Bíblia obedeceram? A gente precisa responder essa pergunta, porque ela é central na nossa aula de hoje. A gente precisa conhecer Jesus, não tem outra opção. Por isso a gente estuda tanto como vocês, por isso todo domingo nós temos lições, por isso a gente está sempre olhando para a Bíblia para ver o que Jesus faria, como Jesus se comportou, ou o que a Bíblia nos ensina a respeito de como devemos viver. E isso tudo vai servir como base para que a gente possa ter força para então viver os ensinamentos que a Bíblia diz para a gente. Uma vez que nós olhamos a Bíblia e aprendemos com a Bíblia e deixamos que a Bíblia entre no nosso coração, que a Bíblia tome forma através das nossas atitudes, nós conseguimos passar então a viver essas coisas, viver em amor com os nossos irmãos, viver em paz, ter misericórdia pelo nosso próximo, ser perseguido, mesmo assim manter nossa fé firme. Nós precisamos ter contato mesmo com a palavra de Deus e com pessoas que conseguiram viver isso. A nossa revistinha traz a história da Betty Granny, acho que é isso. E o que essa mulher fez lá em 1940? Ela aprendeu a voar, ela aprendeu a pilotar um avião. E ela pensou, como eu posso usar essa minha habilidade que eu tenho para levar a mensagem de Jesus o mais longe possível? Porque em 1940 não era fácil como é hoje pra gente, que a gente pega o nosso celular e consegue falar com qualquer pessoa no mundo. Em 1940 a pessoa precisava ir até o local onde ela queria passar a mensagem para outra pessoa. E essa mulher fez isso, ela pegou o avião, ela serviu algum tempo na aeronáutica, na Força Aérea lá nos Estados Unidos. E depois que ela serviu inclusive na guerra, depois que passou essas coisas, ela juntou um grupo de pessoas e esse grupo começou a voar pelo mundo levando a mensagem de Deus. Isso é ouvir a voz do Senhor e deixar com que o Senhor trabalhe através de nós. E assim as coisas de Deus vão se tornando possíveis na nossa vida. O amor, as práticas todas de bem-aventuranças, elas vão se tornando possíveis à medida que a gente cumpre o que Deus pede pra gente ali no nosso dia a dia. E essa mulher evangelizou tantas pessoas e ela tem um projeto que se chama Asas do Socorro, onde ela ajuda crianças que estão em estado de necessidade, passando fome principalmente, a terem acesso a esses recursos. E mais do que isso, ela leva a palavra de Deus para essas vidas e milhares, milhões de pessoas já se converteram, aceitaram Jesus, tiveram sua vida transformadas por essa iniciativa da Beth. E essa iniciativa da Beth leva ela a ter essas práticas que foi como eu disse há pouco para vocês. Então a gente não vai conseguir ficar na teoria e, e viver essas coisas, sabe, que a Bíblia diz pra gente. Não adianta eu ficar vendo vídeo. Então, outra pessoa parecida com a Beth é o João Paulo. E João Paulo mora em Águas Claras, eu tive o prazer de conhecer. E João Paulo ouviu a voz de Deus e Deus dizia para ele, João,
Eu preciso que você se reúna com alguns amigos e que vocês vá até uma praça e preguem naquela praça. Só que isso se tornou meio vergonhoso, né, para o João. E inicialmente ele não queria fazer, mas o Espírito Santo falou forte no coração dele e ele decidiu obedecer. E foi o primeiro dia numa praça lá em Águas Claras. Reuniram algumas pessoas com eles, eles começaram a ver o agir de Deus em pessoas que estavam passando ali despretensiosamente naquela praça, sem ter nenhuma intenção. As pessoas passavam ali e começavam a se juntar a eles e com o passar dos dias, né, das semanas, milhares de pessoas milhões não, mas milhares de pessoas começaram a se reunir com o João ali naquela praça e o agir de Deus tremendo, muitas vidas sendo transformadas, assim como a Beth lá com o projeto dela Asas de Socorro, o João aqui com o projeto Céu na Terra, inclusive indico para vocês que vocês conheçam, coloca aí no YouTube Céu na Terra, e vocês vão ver exatamente o que está acontecendo na nossa cidade nesse ano de 2020. Ano passado já acontecia, e vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história do João, uma pessoa que ouviu a voz de Deus e pensou, cara, isso aqui é possível de ser feito. Por mais que seja difícil, como a gente viu lá, desde Josué, há muito tempo atrás, é difícil para os cristãos seguirem a palavra de Deus, seguirem os ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos ser fortes, nos manter fortes, termos coragem e conhecer a palavra, conhecer Jesus. Só assim nós conseguiremos tornar possível os ensinamentos de Jesus. E eu diria até que se torna mais fácil, bem mais fácil, à medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você se relaciona com Deus. E isso vem através da oração, isso vem através do jejum. Aliás, a gente precisa fazer uma aula sobre jejum, né? Acho que a gente nunca falou sobre isso. E é uma prática espiritual tão importante, tão básica na nossa vida. Tenha curiosidade, procure saber mais sobre jejum. Faça um jejum, eu te incentivo a jejuar. É algo que vai te aproximar de Deus e vai te permitir ter mais facilidades em cumprir, em tornar possível essa missão, né, que é viver como crente aqui na Terra. Eu espero que essa aula possa ter te inspirado um pouco mais e que Deus possa falar melhor ao seu coração. Então, Pai, eu agradeço, Pai, por esse momento de aprendizado e ensino, Deus, que o Senhor tem nos concedido a honra de fazer parte. Que esses meninos possam, Senhor amado, ter as suas vidas transformadas pela Tua Palavra, que eles possam ver que é possível sim, Pai, viver uma vida em santidade contigo, viver uma vida de cumprimento da Tua Palavra, daquilo que o Senhor deixou como parâmetro, como exemplo para nós. E que o Senhor possa abençoar o nosso domingo, Pai, que nós possamos nos voltar a Ti mais e mais vezes no dia de hoje, relembrando do Teu amor e de tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço. Amém. E fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.